pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um episódio das Advogadas da Sala 21. Hoje estamos aqui com a doutora Laila, ela é especialista em Direito Médico e da Saúde. E estamos com a Eliana também. A Eliana ela é bacharel em Direito e corretora de seguros há muitos anos. Então, nós vamos falar hoje sobre responsabilidade civil. A responsabilidade civil nada mais é do que... Eu vou fazer uma explicação bem rápida e bem geral, tá? Para os leigos entenderem. A responsabilidade civil nada mais é do que... aquele que causar dano a outrem, ele é obrigado a reparar. É isso que é a responsabilidade civil. E aí tem algumas especificações sobre isso, e quem vai nos contar isso é a doutora Laila. Bom dia, doutora Laila. Bom dia, meninas. Bom dia, doutoras. Agradeço o convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. E, então, vamos falar sobre a responsabilidade civil do médico, é isso? Sim. Então, vamos lá. E é importante que a gente comece a pensar que a responsabilidade civil do médico começou a tomar uma proporção, assim, de alguns anos para cá, que trouxe uma complexidade para a responsabilidade civil em termos gerais, conforme você colocou, Rosa, que não é apenas só jurídica, mas trouxe para a própria prática médica a necessidade de inclusão de alguns documentos, de algumas formas de registro importantes, como você me falou, que já estiveram aqui discutindo sobre prontuário, algumas práticas que foram tendo que ser inseridas para a preservação do profissional. E isso foi modificando um pouco o próprio exercício da medicina, a própria forma de atendimento, a própria forma de documentação, para preservação do profissional e para evitar que algumas questões sejam judicializadas. Então, acho que a gente pode falar bastante hoje sobre como se dá a responsabilização do médico, em que circunstâncias se dá a responsabilidade civil do médico. Bom, então hoje a gente trabalha, na verdade, Eliana, com duas principais fontes de origem do dever de indenizar do médico. Porque, como a Rosa falou, nada mais é a responsabilidade civil que... No momento em que você causa, ou médico ou qualquer outro, no caso a gente está tratando do médico, o dever de indenizar e reparar um dano que foi causado por essa pessoa a outra, né? Hoje a gente trabalha com duas principais fontes de origem do dever de indenizar do médico, o dever de reparar. É o próprio erro médico, que todo mundo conhece, fala melhor sobre isso, fala bastante sobre o erro médico, que se dá de várias formas, nós vamos entrar em melhores detalhes daí por diante, mas também sobre a negligência informacional, que acho que vocês já conversaram também sobre isso em relação a termos de consentimento, a essa questão de diálogo e colocação para o paciente sobre os riscos, sobre os benefícios do tratamento, essa possibilidade de estar discutindo com o profissional o próprio diagnóstico, as próprias terapêuticas que estão sendo propostas, e essa negligência informacional por si já está sendo uma fonte de dever de indenizar, por falta por uma negligência informacional. A negligência informacional ela tem várias fontes jurídicas, vamos dizer assim. Então, o médico tem o dever de indenizar, de esclarecer, e o paciente tem o direito de ser esclarecido. E se isso não for documentado, muitas vezes acaba sendo alvo de judicialização com fundamento na responsabilidade civil também. Mas vamos lá, quanto à responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil do médico, na prática, é o dever imposto a ele de indenizar alguém por um dano causado, né? O médico está obrigado a indenizar o paciente diante da presença cumulativa das seguintes condições, né? Que vão derivar da própria responsabilidade civil, como a Rosa deu abertura aqui. Que o médico tenha agido com culpa ou se omitir de forma
omissiva ou comissiva, a gente fala. O que quer dizer isso? Ou ele teve uma ação que produziu um dano, ou ele se omitiu em um momento e nessa omissão ele produziu um dano. Que, de fato, essa ação dele tenha provocado um dano no paciente, né? O dano é fundamental, essa constatação do dano, e que fique constatado que o dano do paciente, de fato, foi ocasionado pela conduta do médico, que é o que a gente chama de nexo de causalidade. Em muitos momentos, isso não fica tão demonstrado e qualquer um desses, da falta de qualquer um desses 3 elementos, ele impede, na verdade, ele desobriga o médico de indenizar, porque são elementos essenciais da responsabilidade civil. Então, na verdade, Laila, se por um acaso faltar um desses elementos, então não tem responsabilidade. É isso que você está querendo falar para a gente. Isso. Então, por exemplo, se não tiver esse liame entre a culpa e o nexo e a culpa e o dano, não tem, na verdade, o dever de indenizar. Não havendo o nexo de causalidade, que é o liame, esse elo de ligação entre a conduta, né, que é a ação ou omissão do médico que produziu o dano, faltando esse elo de ligação que a gente chama de nexo de causalidade, não existe o dever de indenizar. Assim como não existindo o dano, também não tem o dever de indenizar. Exceto hoje essa discussão que a gente já traz, importante, que é a negligência informacional, que talvez possa não resultar especificamente num dano físico, material, que a gente costuma falar estético, mas traz outras questões aí, porque pode decorrer um dano que o paciente, que a gente chama de iatrogenia, que seria até esperado, porém o paciente não foi informado. Sim. Né? Então, já traz... Nós hoje trabalhamos muito com essa ideia da negligência informacional ser uma fonte de responsabilidade civil. E aí, nesse caso, Laila, cabe então ao paciente comprovar esse dano. Falando sobre responsabilidade civil, cabe ao paciente comprovar que o médico... Com relação ao dano, com relação à responsabilidade civil por erro, em tese, a responsabilidade, o ônus da prova, que a gente fala, né, Márcia, é provar sobre a conduta do médico por negligência, imprudência, imperícia. Nós podemos destrinchar um pouquinho mais esses conceitos para que todo mundo entenda. Sim, porque a gente fala, na verdade, para o nosso público é o leigo mesmo, Isso. Né? Então, assim, quando a gente fala para advogado, eles entendem qual que é esse conceito, mas Isso. o leigo ele não sabe, né? E é importante que público, é importante que as pessoas dominem essa informação, sim, até para poder exercer o direito delas, caso ocorra isso. E também não ficar também levando para o judiciário, às vezes, ações que são infundamentadas, isso, né? Não tem fundamento nenhum, de repente vai no médico, acontece alguma coisa, tem, na verdade, um dano esperado, leva para o judiciário, faz perícia, gasta, movimenta toda a máquina pública, aí atrapalha a vida do médico, porque na verdade é isso, né? Às vezes a pessoa entra com uma ação, aí ele gasta uma fortuna para poder se defender, sim, e chega lá na frente, tudo bem, ele não vai ser responsabilizado, mas assim, tem a imagem do médico, então a gente tem todo um aparato aí para poder, né? Com relação até à imagem do médico, acho que a gente teve recentemente uma mudança que talvez seja legal a gente comentar, que as ações por erro médico, elas eram ajuizadas, quando a gente ia cadastrar essa ação, ela já era cadastrada como erro médico. Hoje ela tem e aí o médico recebia uma citação e estava lá, erro médico. Ele chegava na audiência, pauta da audiência, estava escrito erro médico. A gente ia para o fórum com o médico, ele falava assim, nossa, tá todo mundo olhando para mim, tá escrito nesse papel, essas pessoas estão olhando para mim e tá uma tarja, né? Sim. Erro médico. Hoje as ações são cadastradas como danos decorrentes de ações e serviços de saúde, e aí entram várias outras questões, não fica essa sim, pecha, sabe? Sim, sim. Isso é importante. São coisas que parecem pequenas, mas para a imagem do profissional, como você sim, disse, muitas vezes
que é demandado sem um fundamento, por falta de conhecimento, né? O paciente se sente lesado, não é um dano, mas ele se sente lesado de alguma maneira, ajuiza uma ação, e aí já chegava no fórum, já estava, erro médico, chegava lá, já ficavam totalmente constrangidos, a própria citação constrangida. Acho que é uma coisa interessante da gente comentar, que houve essa mudança, esse cuidado com a imagem do profissional, porque, como você disse, expunha muito mesmo. Hoje, na verdade, nós temos até, né, Eliana, o seguro exatamente para respaldar tudo isso, né? Então, quando o profissional, ele, na verdade, muitos profissionais fazem o seguro exatamente por conta da imagem, por conta se acontecer um erro mesmo, ele não tirar dinheiro do patrimônio para poder indenizar a vítima, né? O cliente final, né? Primeiramente, quero agradecer, né, o convite de estar aqui participando. É uma satisfação estar com todas vocês aqui, advogadas conceituadas, né? E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Em relação à cobertura da responsabilidade civil, hoje nós sabemos, através de estudos, que o Brasil ele é o segundo lugar, está no segundo lugar de médicos mais processados, Sim. Perdendo para os Estados Unidos, né? E o fato de ser uma profissão, um segmento onde tem esse número de processos, não significa que todos têm êxito, que todos realmente têm a condenação, né? Ele não vai pagar a indenização caso realmente não seja comprovado. O médico, ele tem o início da carreira do médico, ele tem a consciência de que ele tem que fazer um seguro de responsabilidade civil por conta da exigência que tem as universidades, né, as entidades, hospitais, quando ele vai iniciar uma residência. Então, ele tem aquele seguro para o estagiário. Então, esse é um seguro bastante comum, e aí é onde inicia a conscientização de que há necessidade de ter uma preservação do seu direito, né? De repente, o médico precisa de uma garantia, o estagiário precisa de uma garantia também. E aí, quando a gente vai para o âmbito da responsabilidade civil do médico, nós temos que lembrar que é uma profissão de grande risco. Se ele erra, ele compromete a vida do paciente. Ao contrário de um advogado, que se ele esquecer o prazo de uma ação, de entrar com uma ação, tudo bem, ele vai pagar uma indenização, talvez não comprometa a vida daquela pessoa. Pode comprometer, às vezes, a liberdade, né? Mas não compromete a vida. Então, o nosso bem maior é a vida. E o médico, ele tem que estar garantido de que ele vai amenizar todos esses prejuízos. Não vai evitar a morte, mas com a responsabilidade civil, né, o seguro, ele tem algumas garantias que amenizam o prejuízo. O fato dele receber uma notificação de que houve uma falha médica, hoje o termo mais comum está sendo falha médica, até por uma questão mais suave, né? Como a doutora comentou. Só o fato dele ser acionado, ele já tem um prejuízo. Ainda que ele não tenha culpa, ainda que ele não seja condenado, ele vai ter que dispor da sua defesa. Então, na esfera administrativa, tem os honorários do advogado para fazer a defesa junto ao conselho médico, junto à comissão de ética médica. Então, aí já tem uma despesa que, se ele não tem uma cobertura, né, um seguro que ampare nessas despesas, ele já vai tirar do bolso, ele já vai comprometer o patrimônio dele, né? Então, essa é uma fase. A segunda esfera, nós temos a esfera civil. Então, a esfera civil já tem um comprometimento maior do custo dessa defesa. E o seguro, ele cobre isso. O seguro da responsabilidade civil, ele cobre os honorários para a defesa do médico. Ele vai cobrir também a despesa do perito que vai auxiliar o advogado para fazer aquela defesa. Então, o perito hoje está aproximadamente em torno de 12 salários mínimos, né? Nessa defesa, o juiz também vai precisar de um assistente jurídico. Então, esse assistente perito para o juiz
também em torno de uns 15 salários mínimos. Olha essa escala crescendo, né? Já vai comprometendo cada vez mais o patrimônio, né, do médico. Ainda que o médico, hoje nós sabemos que o médico é uma das profissões que tem a maior faixa de salário, né? Ele ganha mais em relação à média. E então ele já comprometeu essa parte. Aí nós temos também a questão das custas, as custas do processo. Então, as custas do processo, de acordo com o valor da causa, ele vai pagar em torno de 5%. Então, essa escala só vai aumentando. E aí, para piorar um pouquinho mais, tem a esfera criminal. Se ele for acionado, se for precisar de uma defesa na esfera criminal, aí tem a questão do inquérito, né? Tem que fazer a defesa do inquérito policial. Hoje, o advogado, para entrar com essa defesa, eu creio que está em torno de R$8.000 aproximadamente. Mais. Né? Maior. Mínimo, Sim. maior. Né? Então, veja que essa escala vai aumentando cada vez mais. E se chegar ao processo de indenização, todas essas custas de honorários, de perito, né, de defesa, vai comprometer. E aí nós temos que falar se ele for condenado. Se ele for condenado, hoje, dependendo da situação, da causa, vai gerar aí, no mínimo, vamos falar aí por baixo, uns 200 mil. Né? Então, é muito relativo essa questão. Então, a gente tem que pensar que, ainda que o médico ele fala, eu não preciso de um seguro de responsabilidade civil, porque a minha esposa é advogada. Né? Tá lá. Então, mas aí nós temos que fazer a defesa. Tudo bem, vamos pagar perito. A advogada ficou, né, faz a defesa, a esposa. Exato. E aí, e as outras despesas? Então, a gente tem que pensar que, se houver a condenação, esse valor vai superar. Né? E o seguro é justamente para isso, amenizar. E o fato de ter seguro não precisa assustar o médico na hora que ele estiver diante de uma audiência. Mas eu já tenho seguro porque eu já, né, previa que eu, de repente, poderia cometer uma falha, um erro médico, então eu já estou respaldado. Não, nem precisa falar para o juiz que tem. Isso não é relevante, né? Isso não vai impactar ou não na decisão do juiz. Então, é realmente uma questão de prudência, porque todos nós estamos sujeitos a erros, o médico mais ainda, porque ele lida com vidas, né? E hoje nós sabemos que o fato de não ter custa para o paciente, de repente, tentar entrar com um processo judicial, ele pode achar que, de repente, vai receber ou não a indenização, porque ele se sentiu lesado, ele né, acredita que aquela situação que ocorreu foi um erro médico, foi uma falha médica. No entanto, todo o processo vai, de repente, contra essa questão, porque pode ser que não seja o erro médico, a falha médica, seja do procedimento que foi realizado. Eliana, eu queria até uma contribuição sua aqui, porque a gente lida diretamente com o cliente que é médico, né? E eu vejo com frequência uma questão de uma preocupação de ter um seguro e o juiz entender que já que ele tem essa proteção, então ele vai ser condenado. Porque assim, vamos privilegiar o paciente, porque o seguro mesmo que vai pagar. E assim, pela minha experiência, o seguro não comparece no processo e a gente não tem que demonstrar nada a respeito do seguro. Isso é uma relação do médico com o seguro através de reembolso. Como que funciona na prática, assim, na maioria dos casos, para a gente poder desmistificar isso para o profissional? Eu acho que é importante que a gente, falando de seguro, que seja possível a gente levar essa informação. O seguro, diferentemente do seguro mais comum, né, mais conhecido, e graças a Deus que tem uma conscientização muito grande em relação ao seguro de automóvel, né?
Quando, na verdade, a gente precisava ampliar um pouco mais essa conscientização para o seguro de vida, né? Que isso é fundamental. Às vezes a gente fala, mas eu vou comprar um carro zero e vou sair da concessionária sem seguro? Imagina, hoje em dia ninguém sai da concessionária sem o seguro. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de saiu de casa, mas sem seguro de vida, como é que vai amparar a família? Como é que vai ficar os filhos? Como é que vai dar continuidade, né, à formação dos filhos, manter o padrão de vida? Então, essa conscientização a gente vem trabalhando, né, dia a dia. Em relação a essa questão da responsabilidade civil do médico, quando ele é acionado judicialmente, não é da mesma forma que ocorre um sinistro de automóvel, onde existe uma dúvida, né? E aí é feita uma sindicância. E aí vai lá um perito fazer uma entrevista, conversar com o segurado para entender se houve ali alguma manipulação naquele processo para indenização. Na responsabilidade civil do médico, né, esse seguro ele é totalmente diferente. Por quê? Primeiro, o juiz não tem ciência de que o médico tem essa apólice de seguro, que ele tem essa garantia. Até porque, quando é acionado, né, a apólice de seguro, a seguradora ela apenas indica um profissional, né, um advogado. Como também o médico ele pode optar em escolher um advogado da confiança dele, do relacionamento dele. Então, nessa situação, não tem como o juiz fazer juízo de valor. Por quê? É uma apólice que ele não vai ter ciência. Ele não tem ciência, não é uma prática comum. Então, não há que ter receio de repente, achar, eu tenho uma apólice de 1 milhão, tenho aí uma garantia, estou mais tranquilo em relação a isso, que não vai comprometer o meu patrimônio pessoal, né, ou da clínica. Então, não tem o porquê achar que uma apólice de 1 milhão vai garantir a indenização para aquele paciente de que ele vai receber o máximo. Até porque depende muito, é muito relativo. Qual foi a lesão? Qual foi o dano que aquele paciente sofreu, né? Então, diferentemente de um profissional, um dentista, ele, de repente, ele sofreu um dano e perdeu um dedo, um polegar, um indicador. Ele não vai conseguir dar continuidade à execução, né, da atividade profissional dele. Então, esse médico, esse dentista, ele não consegue dar continuidade à profissão, então ele vai ter que se preparar, fazer uma outra, né, uma transição de carreira para continuar a sua vida. Então, nesse caso, a indenização já é considerada maior do que aquele profissional que, de repente, uma profissão, linha de produção, enfim, a pessoa não tem essa condição de repente, exigir que o dano que ela sofreu é igual ao daquele dentista, de 1 milhão. Então, o processo de indenização para uma pessoa, um profissional, chão de fábrica, por exemplo, que tem uma renda bem inferior do dentista, então ele não vai receber a mesma indenização que o dentista. A gente costuma fazer o parâmetro como o seguro de vida. O seguro de vida ele tem uma tabela onde é fracionado a cada perda de membro ou a perda de um dedo. Inclusive, depende, se for o polegar, é um percentual, se for o indicador, é outro percentual. Mas e se ele perde um membro, uma perna, por exemplo? Esse percentual é maior se ele perde a visão, né? Perde o olho. Então, essa indenização vai aumentando de acordo com a gravidade, né, daquele membro. Então, perder um dedo não vai fazer muita falta, né? Mas perder um olho, perder uma visão, perder uma mão, sim, vai impossibilitar a continuidade da execução daquela profissão. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo aí com essa questão sobre o quanto indenizatório que a Eliana trouxe de uma maneira bem exemplificativa a respeito de uma possibilidade do polegar, até uma das diferenças do ser humano é a possibilidade de fazer esse movimento de pinça, é um dos mais importantes que a gente tem, então, que diferencia até o ser humano de outros animais, mas é uma das funções mais
importantes, assim, em termos de movimentos finos, né? Então, essa perda, por exemplo, do polegar que você falou, ou outras perdas relacionadas à profissão, isso traz, na verdade, um reflexo no quanto indenizatório que a gente fala. Quanto que a pessoa vai ser indenizada? Qual foi o prejuízo dessa pessoa? Né? Então, normalmente a gente tem o que a gente chama de critério bifásico para se definir um dano moral, por exemplo, porque esse não é um dano material. A pessoa não teve uma perda material que é patrimonial. Às vezes existem vários danos, existem uma possibilidade, nesse caso também, de ser caracterizado um dano estético, Sim. Né? E essa perda funcional, né? Então, tudo isso vai interferir no quanto indenizatório, que vai ser analisado com todas essas circunstâncias, nesses critérios, que seja, inclusive, punitivo, vamos dizer assim, ou educativo, que desincentive o profissional a realizar condutas semelhantes e exponha a pessoa a risco, e indenize de uma forma possível, né? Porque a perda de funções ela nunca vai ser quantificada, porém evitando o enriquecimento ilícito. Então, nesse momento que você fala que há diferença entre um profissional de saúde, um dentista e uma profissional de chão de fábrica, é considerado aí que qual é a reparação devida a essa pessoa em razão da própria situação econômica dela. Se ele tem um ganho anual de X e o outro de 3X, a gente precisa fazer uma valoração disso, porque é vedado pelo Código Civil o enriquecimento ilícito. Então, ou se enriquecer às custas do outro, tal, tudo isso são questões que a gente trabalha na defesa em relação à quantificação da indenização. Mas todos esses elementos são, de fato, considerados para o valor indenizatório. Porque é diferente, né, Laila, por exemplo, um médico que ele é clínico geral, ele atende somente no consultório, é clínico geral, de um médico que é um cirurgião. Então, assim, um médico que é um clínico geral, de repente, nessa valoração, por exemplo, ele pode receber uns 300 mil de indenização, enquanto o outro vai receber, por exemplo, 1 milhão, porque ele vai perder, na verdade, a função, né? Eu entendo que nessa pergunta sua, Rosa, nós estamos falando de risco. Sim. Né? O potencial de lesar um paciente de um clínico geral, aí existem várias, vamos dizer, formas de caracterizar um erro médico. O erro de diagnóstico, tem a perda de uma chance, tem o erro no tratamento, o erro do tratamento. Existem vários tipos de erro médico. Sim. Então, o clínico geral ele tem um potencial de causar dano para o paciente menor do que um cirurgião, porque um cirurgião, por exemplo, ele tem um potencial de trazer uma sequela, de fazer uma cirurgia que faça remoção ou que de algum membro ou órgão que seja afetado, principalmente sequelas, né? Ou então o erro da própria cirurgia, às vezes leva o paciente a situações mais graves, que vão levar a internações em unidades de terapia intensiva. Então, são exposições a risco diferente. Eu não sei como isso é tratado com relação a seguro, que essa interface que a gente está fazendo aqui, como você disse, são apólices diferentes. Sim. Porque esses profissionais se expõem de forma diferente a produzir um risco, um risco de dano ao paciente, porque pode existir uma condenação de indenização pode existir uma responsabilidade civil, talvez às vezes até sem culpa, quando a gente fala de obrigações de resultado, mas sem dano não existe, né? Então, o potencial de dano de cada uma dessas especialidades vão ser consideradas para
na hora da Seguro. indenização Sim. e acredito que aí na questão do seguro também, né? Porque as indenizações vão ser de maior valor, com certeza. Só fazer uma observação à questão do dano estético, né? Tem a situação também que, numa condenação de dano estético, dependendo do paciente, nós temos que falar também do dano moral. Sim. Né? Então, o dano moral, ele pode ser somado ao dano estético, né? Porque uma pessoa pública, uma artista, de repente ela teve vamos falar de uma lesão, uma cicatriz. Se ela é uma youtuber, se é uma artista que ela está expondo, Influencer. né, uma influencer, que ela está ali diferente. expondo, a exposição diária nas mídias, né? Ela também pode se sentir prejudicada e entrar com o dano, danos morais. Ela se sentiu lesada, né? Então, esse valor também é somado. Na verdade, é somado os danos materiais, os danos estéticos, né? E tudo é O somado, dano moral. né? E o dano moral. Que são possíveis danos, né? Que Sim. são resultado de condutas médicas. O dano moral, que vai abarcar aí as situações imateriais, que, assim, não tem valor, na verdade, não tem valor. É uma quantificação sempre muito imprecisa. A gente trabalha com uma imprecisão grande, tem mais ou menos, a gente tem uma norte pela jurisprudência. O dano material, ele tem que ser comprovado. Perdi, gastei isso, sou reparado no Sim. mesmo valor, Parei de exato trabalhar valor. nesse período. Aí é lucro cessante, Sim. já entra o lucro cessante, que eu fiquei impedido de trabalhar, ou então acontece muito da pessoa ter a cobertura do INSS por ser segurado, né? A Márcia sabe bem falar sobre isso, mas pela Previdência Social, porém ela tem uma perda salarial, né? Isso. E aí ele tem um salário de 3 mil e quando ele está no auxílio doença, tal, ou como chama, Márcia? Hoje é o afastamento por incapacidade temporária ou permanente. Isso. É o auxílio doença, né? Isso. E na realidade é quando ele está incapacitado para o trabalho. Então, né, normalmente há uma perda, né, Há uma salarial. Ele ganha 3 mil, ele passa a ganhar 1.000. E aí, esse já é um dano material que é indenizado se foi, né, vamos lembrar, resultado com nexo da conduta do médico. O médico produziu esse resultado pela conduta dele e tem nexo de causalidade. Sim, eu até trouxe um caso aqui para a gente falar sobre o nexo de causalidade, que é um caso que eu trabalhei, dando uma contextualizada aqui da importância do nexo de causalidade. Depois, talvez, a gente possa até falar sobre isso, Sim. porque é um elemento importante da responsabilidade civil. E na defesa, quando a gente trabalha na defesa, a gente analisa ponto a ponto cada elemento da responsabilidade civil, tentando aí, ou, né, quem trabalha em favor do paciente, caracterizar esses elementos. Quem trabalha na defesa do médico, descaracterizar esses elementos para poder chegar como a Eliana disse, normalmente em provas periciais, a um resultado de o que de fato aconteceu, né? Quem causou dano a quem, porque existe fatos de terceiro, que são excludentes de responsabilidade, existe culpa exclusiva da vítima, daquele que foi orientado a fazer um repouso e não fez. Então, tem várias situações que vão interferir e, às vezes, até exclui a responsabilidade do médico nas situações discutidas judicialmente, né? A gente está falando. Só entrando um pouco nessa parte, antes de a gente mudar o tema, não necessariamente a indenização, né, de danos materiais, ela vai acompanhar, ou melhor, danos morais não acompanha a indenização de danos materiais, porque ela pode não ocorrer, né? Sim. A exemplo de um vazamento de informações de um paciente que está no hospital e olha, esse é uma pessoa importante, não, isso não pode vazar, mas aí aparece aquele funcionário, aquele enfermeiro, enfim, olha, mas um paciente, e aí divulga.
quem vai se responsabilizar por isso? Até porque quem é que vai provar ou vai, de repente, sujeitar, falar, não, fui eu que vazei. Não vai fazer isso. Então, cabe também a questão na pólice de seguro, a indenização, no caso da responsabilidade civil do hospital, Sim. da equipe, da chefia, né? Equipe médica também. Então, às vezes, o hospital ele pode ser condenado. Né? Não necessariamente uma pessoa. Então, o vazamento daquelas informações daquele paciente, ele não teve um dano material, mas ele pode ter tido um dano moral. Né? Todos os danos são independentes, né? E Isso, podem são ser independentes. cumulativos, a gente Também. fala isso. Sim. Então, discutiu-se muito se o dano estético estaria incluído no dano moral. E aí foi pacificado por súmula que Não o dano estético é um dano isolado e próprio que, na verdade, produz, a gente fala, uma sequela física, o paciente ficou manco, ficou com uma deficiência assim, aparente, ou uma cicatriz, ou uma que traz, que deixa a pessoa mais feia, a gente fala isso, tem um nome mais feio que feio, né? consegue trazer um nome mais feio que feio, mas assim, que traga vergonha, que exponha uma certa constrangimento, tudo isso. Esse é o dano estético, que ficou muito tempo sendo discutido se ele não seria um dano que caberia ali dentro do dano moral. Mas hoje a gente já sabe que ele é um dano independente, então temos o estético, moral, material, são todos independentes entre si. Podem ser cumulados no mesmo pedido. Né? Na verdade, quando se faz um seguro, né, Eliana? Na verdade, a seguradora, o cliente tem um perfil. Então, você preenche o formulário para definir o perfil daquele médico. Porque eu não consigo... na verdade, eu não, né? A Eliana não consegue vender... A Eliana não consegue vender um seguro de vida, uma tabela pronta. Não existe uma tabela pronta. Na verdade, você faz um estudo. Então, você vai descobrir se aquele médico, qual que é a profissão dele, porque é o que você falou, tem médicos, o clínico geral, o risco é menor, claro. O obstetra parece que o risco é maior, né, Eliana? Sim, é o mais demandado hoje. É o mais demandado, então o obstetra é mais demandado, então os cirurgiões, psiquiatras. Cirurgião plástico. Exatamente. Por Então, incrível que pareça, o cirurgião tá lá no quinto. Pois eles acham sempre que eles estão em primeiro, mas não, o obstetra é o mais demandado. Exatamente. Então, você precisa fazer, na verdade, preencher um formulário, porque o seguro é um seguro pronto para aquele profissional, não é isso? Até porque são poucas as companhias seguradoras hoje que oferecem esse produto, né? E cada seguradora, ela tem uma pólice diferenciada. Então, a cobertura básica, ok, mas cada uma tem um diferencial. Então, de repente, é necessário a gente conhecer muito bem o perfil daquele médico, do especialista, para saber onde encontrar o melhor produto para ele. Sim. Porque nem sempre eu vou conseguir juntar, né, todas as coberturas numa única companhia seguradora. E o que não é aconselhado, de repente, mas essa seguradora, nós temos uma pólice com todas essas coberturas. Mas não tem essa, eu vou fazer um seguro nessa outra companhia para complementar. Não façam isso. Não é recomendado. Não é recomendado, porque num processo, a companhia seguradora, ela pode entender, de repente, a defesa, né? Entender que cabe indenização. Aquela outra, não. E aí vai ter aquele embate. Então, porque uma seguradora pode pagar o sinistro, que a gente chama de sinistro, e a outra seguradora pode não pagar. Então, o ideal é que faça um seguro para aquele profissional daquela forma. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado aí, que é importante que um advogado especialista faça essa leitura com o médico. Porque, assim, nós também fazemos essa prevenção, essa leitura, né? Muitas vezes a gente conhece a prática do profissional, sabe que riscos ele está mais exposto. E, assim, tem alguns que têm uma chance muito grande de produzir sequela. E vai lá entrar em lucro cessante, que é um valor... Ou pensão vitalícia. Pensão vitalícia é um baita de um baque patrimonial, né? Um baita de um problema patrimonial. O ideal, então, assim,
Se vai ter cobertura ou não, a gente tem que pelo menos deixar claro, olha, na sua atividade você tem o risco de ter condenações nesse sentido. A sua cobertura vai até aqui, né? O ideal, na verdade, eu acredito que na hora de contratação deveria chamar o advogado, o corretor e o médico, porque assim, o corretor vai ficar vai fazer as perguntas, não é isso, Eliana? Vai fazer as perguntas e aí ele vai falar, ó, esse produto aqui é o ideal para você, para o profissional. Só que daí o advogado pode falar assim, mas tá faltando tal cobertura. Aí é o que ela falou. Essa cobertura, aí você fala assim, eu posso contratar então essa cobertura na seguradora vizinha. Mas não, porque às vezes o advogado pensa assim, o ideal seja que tenha duas apólices, uma tem a cobertura aqui, outra tem ali. Mas é o que ela falou, às vezes a segunda apólice não vai cobrir, aí você gastou dinheiro à toa. Condições gerais diferentes, né? Então, algumas são exigentes. O QRE, por exemplo, tem seguradora que só aceita a emissão da apólice se o médico tiver o QRE, e outras não. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Então, de saber do médico se ele tem essa especialização ou não. Ele tem o registro de especialização? É nessa seguradora. Mas nessa seguradora eu não tenho as coberturas que essa aqui cobre. Mas essa cobertura aqui, ela não, essa pólice não cobre o QRE. Ela tem que verificar RQE. Explica o que é RQE, por gentileza. É o registro, né? O RQE é o registro de qualificação de especialidade. Na verdade, ele tem 2 requisitos, que é ou você fez uma residência médica reconhecida pelo MEC, ou você fez uma prova na Sociedade Brasileira da Especialidade. E aí, são esses títulos que são reconhecidos pelo CFM para poder fazer a requisição e ter o registro do RQE. Não tendo o registro do RQE, aí tem seus impactos, que inclusive está aí no seguro, tem impactos na publicidade médica, tem vários outros impactos, né? Sim. Então, assim, acredito que para a seguradora tem ali um receio de estou segurando uma pessoa que não tem, de fato, uma especialidade, a qualificação suficiente para exercer a atividade que ela exerce. Porque a partir do momento que o médico... Isso também é uma discussão, né? Em relação à imperícia, por exemplo, a partir do momento que o médico é formado na faculdade de medicina, ele está, como nós, advogados, habilitado a exercer qualquer especialidade. Porém, ele está, com certeza, com maior risco de produzir dano, porque ele não tem uma experiência ou passou por uma capacitação especializada. Obviamente, a seguradora ela vai estar considerando isso, porque ela está garantindo, né, de alguma maneira, financeiramente, a atividade desse profissional. Então, o RQE, nada mais é do que o registro da especialidade. Porém, existem exigências altas, inclusive, com a qualificação do médico para emitir o RQE. Hoje é um problema. Hoje a gente fala desse RQE como se fosse há pouco tempo atrás, nem eles mesmos, nem os próprios médicos sabiam que tinha que fazer o RQE. Né? Só por curiosidade, né? Quando fala de conscientização de seguro, é alta procura pelos médicos? Não. Em realizar? Não, é um trabalho de conscientização mesmo, justamente por conta de achar que não vai acontecer, ou de repente achar que é muito caro. Né? Então, o desconhecimento do que realmente a pólice pode cobrir. Então, é um trabalho que tem que ser feito. A gente tem uma questão de conseguir falar com o médico. O médico é muito ocupado, é plantão, ele corre de um hospital para o outro, se marca uma entrevista e espera. E, às vezes, ela não acontece, porque ele tem uma urgência, ele tem uma emergência, né? Então, esse trabalho tem que ser muito rápido. Eu tenho 15 minutos. Em 15 minutos a gente não faz um diagnóstico de realmente entender o perfil daquele profissional para poder indicar a melhor condição, a melhor apólice. Então, é necessário um tempo. Não é feita a anamnese? O corretor também faz a anamnese para entender o perfil daquele profissional e onde eu vou encaixar.
né? Para ver qual é a necessidade dele. Vai ser na seguradora A, na B ou na C? Então, é realmente um trabalho difícil, né? Que a gente tenta fazer, mas por conta desse tempo escasso do médico, que é de um hospital para o outro, e ele não tem tempo de escutar. E eu acho que é falta de conscientização mesmo, assim, o que a gente está fazendo aqui, acho que é muito legal, porque é uma falta de conscientização. A gente também fala, advogando na área do direito médico da saúde, a gente também fala e tenta fazer essa conscientização. Por isso que eu fiz essas perguntas a respeito de chamamento ao processo, intervenção aí do seguro, porque é uma questão que a gente frequentemente é questionado e assim, difícil de desmistificar mesmo, difícil de conseguir falar assim, não, pode ficar tranquilo, faça o seguro. Sua especialidade é uma das especialidades muito demandadas, as condenações são altas. Eu até queria te perguntar se o cirurgião, a minha experiência, cirurgiões plásticos, eles costumam ter, Sim. muitos cirurgiões, mas obstetra nunca vi ter. Eu nunca vi. Nunca vi. Eles são os mais demandados judicialmente. Eu nunca vi uma obstetra ter um seguro de responsabilidade E civil. as condenações são altas. São, e muitas vezes com pensão vitalícia. Sim, muitas né? vezes, sim. Em relação à questão do cirurgião plástico, que você comentou, doutora, que não necessariamente ele tem o seguro porque ele é mais conscientizado. Não. A gente tem a questão de que hoje os procedimentos estéticos, eles chegaram numa camada onde as pessoas comuns estão fazendo muito. Então, o fato de não ter o paciente que teve aquela lesão, teve aquela falha, sente que foi lesado, né? Ele vai entrar com ação porque ele não precisa dispor de dinheiro ali. Ele pode usar a justiça gratuita. Ele pode entrar... Olha, doutor, eu não tenho dinheiro, mas eu quero entrar com a ação. Vai ser no êxito. Né? Então, ele não precisa. Ao contrário, o médico... dificilmente ele vai provar, né, que ele não tem a condição de pagar e vai usar a justiça gratuita, né? Então, dificilmente vai ser dado. Eu vou aproveitar seu gancho também. Uma questão sobre o cirurgião plástico, que é uma questão que eu acho que cada vez mais vai ser discutida, é que a responsabilidade, a obrigação do médico é um dever de cuidado, é uma obrigação que a gente chama de meio. Ele tem que usar a melhor técnica, ele tem que zelar pelo paciente, usar os protocolos, tal. E ele não tem o resultado dele não tem que ser a cura, né? Ele tem que trazer o trabalho com a dor, enfim, produzir uma melhora na qualidade de vida do paciente. As cirurgias estéticas, os procedimentos estéticos, atualmente eu acho que isso tem uma tendência a mudar, a gente chama de responsabilidade de fim. Porque o paciente está numa condição de saúde, ele é saudável e ele está buscando aquele resultado. Tem várias questões envolvidas nisso. A expectativa do paciente, o poder de esclarecimento do médico. Olha, até aí a gente consegue ir, além disso ele não consegue ir. Eles têm documentações pobres, essas conversas às vezes são muito rápidas e não esclarece o suficiente. Isso vai sendo cada vez um problema maior. E, enfim, é visto hoje na justiça como uma responsabilidade de fim. Que é mais ou menos isso que você está falando, complementando isso que você está falando, em termos jurídicos. Ele tem uma obrigação de entregar aquilo que ele prometeu. Eu quero ter um lábio assim, maior, menor, sei lá. Aí ele fala, beleza, vou fazer esse lábio para você. E lá na cabeça do paciente, o lábio dele, que ele queria, era uma coisa que saiu nada a ver. Porém, a resposta do corpo, né? A resposta de qualquer ser humano, qualquer corpo, é diferente de uma para outra. Não dá para a gente falar que, de fato, é possível prometer um resultado para essa pessoa. Até porque tem expectativa, tem a possibilidade, né? Aquela que a gente fala, expectativa, realidade, né? Que a gente faz até... Sim, a expectativa é essa, a realidade é essa. Mas, assim...
hoje é visto como ainda os procedimentos estéticos com fim embelezador como uma responsabilidade de fim. E isso preocupa muito o médico. Não tira a necessidade de demonstrar uma negligência, imprudência, imperícia. Isso não quer dizer que ele tem uma responsabilidade objetiva, mas ele tem uma responsabilidade de entregar o resultado que ele prometeu. Tem várias questões para a gente falar sobre isso. Assim, aqui a gente pode ir longe, mas assim, complementando o que você disse, eu acho que a busca do cirurgião plástico e talvez de profissionais que trabalhem com procedimentos embelezadores seja maior e mais conscientizada, porque ele sabe que ele tem essa responsabilidade diferenciada. Sim. E diferente outros do obstetra, por exemplo, que a gente sabe que não busca, embora seja o mais demandado, ele simplesmente atua rezando para nada dar errado. Talvez ele ache que assim, só vou trazer a criança ao mundo e tudo bem. Não é? Mas assim, dentro desse vou trazer a criança ao mundo e tudo bem, acontece várias coisas, né? Muitas. Pode acontecer. Muitas coisas. Então é isso. Bom, eu até ia falar em relação ao obstetra, já que é uma das a especialidade no campeã aí de judicialização, condenações, né? Eu ia até trazer um exemplo, assim, que a gente trabalhou, mas, assim, sem expor muitos detalhes, né? Porque, obviamente, a gente tem um sigilo, mas com relação ao nexo de causalidade, que, às vezes, é muito abstrato para a pessoa entender o nexo de causalidade. Então, vou trazer um exemplo aqui, que, com a quebra do nexo de causalidade, a gente conseguiu a improcedência da ação, quer dizer, a absolvição do médico em termos de responsabilidade civil. Nesse caso onde houve essa quebra do nexo de causalidade, o trabalho de parto foi tudo ok, a criança tinha um peso dentro do limite para ser possível um parto normal. Então, o parto ocorreu em um tempo super curto, são todos uns riscos previsíveis, uns imprevisíveis, mas que são medidos são avaliados para indicar o parto normal, por exemplo. Tudo foi muito bem, ok. Quando a criança tinha lá uns 4, 5 anos de idade, o médico foi demandado porque ela teve uma lesão chamada lesão do plexo braquial. Existe essa lesão chamada uma lesão do plexo braquial obstétrica. E aí, buscam um advogado, porque aí alguns profissionais nessa atendimento começaram a incentivar também, porque existe também às vezes essa informação que é trazida por outros profissionais. Olha, isso daí foi do parto, olha, isso daí você devia processar o médico, porque ela tinha uma dificuldade de mobilidade no braço. Isso tem a ver, até que foi lá, entrou com a ação. 5 anos depois. 5 anos depois. Só que não tem prescrição, porque não corre prescrição contra menor, né? Então, ela poderia ajuizar a ação até 5 anos depois da maioridade. Então, tá lá, 5 anos depois, entrou com a ação. E na perícia, ficou demonstrado que a lesão do plexo braquial, por exemplo, nem sempre tem uma causa obstétrica. Não tem a ver, às vezes, com o trabalho de parto, embora a gente tenha demonstrado, por exemplo, que não houve a conduta ilícita, que é um dos elementos, uns pilares da responsabilidade civil. Todos os cuidados foram tomados e não houve nenhuma quebra em protocolos clínicos para fazer um parto normal, que é um fator causal, às vezes, dessa lesão, né? Porém, esse tipo de lesão, ela pode ter outras causas, inclusive intrauterinas. Ninguém nem sabe dizer como e por quê. Há uma forma lá não sei se é de mobilidade do feto tal, e que promove essa lesão, né? Então, ficou demonstrado a quebra do nexo de causalidade. Não foi a conduta do médico que trouxe essa lesão.
Então, o trabalho em cima do nexo de causalidade, da responsabilidade civil, também é muito importante, porque, assim, o que acontece para a família? Olha, ter um braço não tem mobilidade. Aí começa a fisioterapia, pediatra, não sei quem, ortopedista, não sei o que lá, começa todo mundo. Isso daí é do parto, hein? Isso daí, ó... Se fosse uma cesárea, não tinha acontecido É, isso. Foi se na for, hora do parto. Isso daí é questão, porque quando eu trabalho de parto, puxa a cabeça, fica o ombro fica para trás, aí não tem o que. Ó, isso é do parto, e se fosse você, eu ia atrás. E aí, assim, expôs o médico tradicional, uma pessoa super bem reconhecida, sabe? E, olha qual a importância do seguro. Então, e assim, não tem, né? Porque não faz nem ideia, não faz Agora, ideia. se ele fosse condenado, poderia ter sido condenado e ter também que pagar pro resto da vida para essa criança, não é? Tinha pedido de pensão vitalícia, então, porque... pensão vitalícia, né? Então, já pensou? Pedido de pensão vitalícia. E o patrimônio dele, como que ficaria? Porque aí tem uma expectativa de vida, o que essa criança poderia ter, qual que era a profissão que ela poderia seguir. Sim. Não é? Tem existe tem a expectativa de direito que a gente trabalha também, falando, olha, peraí, também quem que vai falar que essa pessoa ia ser um astronauta, né, gente? Se fosse um jogador de futebol. Se você não precisar do braço, enfim. Mas isso é considerado em termos... Mas eu acho que quando a pessoa entra com ação, eu acho que ela pensa em tudo isso, né? Com certeza. Porque, na verdade... Também orientado, né? Tá bem orientado, porque a Carol falou, né? Porque existe a indústria, né, do dano moral, né? Então, a Carol veio aqui, uma outra advogada veio aqui uma outra vez, falou exatamente sobre isso, né? Sobre a indústria do dano moral. Então, eles pensam tudo isso, senão tudo é dano moral. Tudo é dano moral. Tudo é dano moral. E devem ter falado pra ela assim, então, se tivesse feito uma cesárea, não teria com certeza. Isso. E não tinha nenhuma indicação de cesárea, assim, todas as precauções em relação ao trabalho a um parto normal foram tomadas. E, inclusive, era desejo da mãe ter um parto normal. Eu já ouvi falar até que, no caso que tem que fazer corte, episiotomia, também tem que informar, porque senão não você não faz mais, né, agora. Agora não pode mais fazer, né? Na verdade, tem evitado a episiotomia só em alguns casos, né? Inclusive, começou a ser considerada como violência obstétrica, mas isso é um debate, gente, que, assim, tá fora... Assim, no momento, acho que tá um pouco fora até do controle, sabe? Porque cada um fala uma coisa. Mas se a criança for muito grande, também precisa cortar, né? Porque senão não tem como, né? Porque evita dilaceração. Tem essa proposta de evitar a laceração às vezes até liga a vagina com ânus, dependendo da gravidade ali da laceração, porque pela passagem do feto. E a episiotomia sempre teve esse propósito, né? Sim. Aí começou a ser considerada violência obstétrica. Daí, sim, algumas manobras de parto, realmente, que a gente chama manobra de Clisteller, que empurra, né? Já peguei, já. Né, da barriga, essas né? realmente não são proibidas. Sentido, mas assim, existem outras manobras. Então, assim, a violência obstétrica está numa discussão que, assim, eu acho que ainda vão achar o meio termo para isso, sabe? Porque tem gente que tem gente que defende a questão da necessidade da episiotomia em alguns casos, tem gente que fala que é contraindicado, que isso é uma violência obstétrica e não sei o quê. O fato de ter a episiotomia sem analisar todo o contexto e a necessidade, acho que é muito complicado a gente é por isso que os médicos precisam realmente ter o RC, né, Eliana? Exatamente por isso. Porque cada hora você vai falando assim, vai lembrando de alguma coisa, você fala assim, esse precisa. Esse precisa. Por isso que tem muitas ações contra obstetra. Exatamente por isso, né? E acontece também após condenação, aí o profissional te procurar para poder fazer um seguro? Porque, na verdade, os médicos, a gente costuma, né, falar, a gente é advogada, tem amigo advogado. Médico, ele só tem amigo médico. Então, ele vai indicar os médicos. Então, quando acontece
muito perto ou com si, a conscientização começa. Ele indica todo o plantão Vai dele. indicando, olha, aconteceu comigo. Ou aconteceu com um amigo. Então, é um momento que existe a sensibilização, o receio de comprometer o patrimônio. Porque não tem mais uma esfera, porque depende, é muito relativo. Então, tem que ter a conscientização, mas essa conscientização, ela pega mais forte quando acontece perto. Quando naquele âmbito, né, profissional, naquele hospital aconteceu isso, aí começa aquele movimento, né? Mas quando acontece longe, eu vou fazer. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Vamos fazer depois, né? agora não dá. Não Depois, é. E aí vai postergando. Mas Então, eu vejo que eles têm muita vergonha de falar que estão sendo demandados judicialmente. Então, às vezes, nem assim. Pode até buscar, mas não eu acho sabe. que são os não... mais próximos, né? Os médicos os mais amigos, próximos. sim. Do próprio plantão deles, às vezes, sabe? Né? Entre Outro os- dia um cliente me procurou, quando eu era corretora, tá, gente? Porque eu já fui corretora de seguros. Outro dia um médico me procurou para fazer um seguro, um RC exatamente por isso. Porque um amigo do plantão dele foi demandado, 500 mil ação, e ele estava guardando dinheiro para pagar a faculdade da filha. Então, passou a vida guardando dinheiro. E aí, ele teve que tirar o dinheiro que ele estava guardando para poder pagar a indenização. E aí ele me procurou porque o amigo dele foi demandado. Ele falou, não, eu tô guardando dinheiro pra minha filha também. Eu não vou gastar meu patrimônio. Ele falou, lógico que eu não faço nada errado, mas eu Lógico, vou. gente. Eu falei, claro que não faz. Na verdade, o seguro é pra resguardar exatamente isso, né? Ninguém faz um seguro Ninguém de carro acorda de manhã, pra ninguém- sair batendo o carro por aí. Exatamente. Gente, ninguém acorda de manhã falando assim, eu vou matar o paciente, eu vou deixar ele com sequela. Ninguém acorda falando isso. Nenhuma profissão na vida, né? Seja ela qual for. Então, assim, na verdade, eu acho que o seguro é para resguardar exatamente isso mesmo, né? não só resguardar, mas a questão de amenizar o prejuízo. Sim. Porque dependendo da condenação, ele vai dilapidar o patrimônio dele. Então, são tantos anos, né, se dedicando, investindo, Trabalhando nas acumulando. madrugadas, nos fins de semana. Que a gente sabe que a vida do médico é uma vida, né? Não tem horário. O telefone dele pode tocar meia-noite, né? Olha, aconteceu isso. Ele tem que atender, ele vai atender. Então, é necessário. É necessário para amenizar, para não comprometer o patrimônio. Ainda que esse teu cliente ainda tinha uma reserva. Sim. Né? Mas ele comprometeu a formação do estudo dele lá na Exatamente. frente. Então, ele vai ter que trabalhar dobrado, Mais. né? Para conseguir manter esse padrão. Então, o seguro ele vem com essa carga de alívio, porque o fato de não ser condenado não significa que não vai haver o custo. E os custos são elevados, são como a altos. gente falamos no início. Né? As despesas, os honorários, o perito, na somatória, isso compromete. Né? É uma viagem que ele deixa de ir com a família para Disney, né? Enfim, para a Grécia. Então, comprometeu um plano, um futuro, né, que ele planejou há tanto tempo. Agora, com seguro, ele paga lá parcelado, mas ele vai dormir tranquilo, que pelo menos o patrimônio dele não vai ser Tá dilapidado. preservado. Está preservado. Exatamente. E se ele morre, se de repente no meio do caminho ele morre, ainda fica a dívida pros herdeiros, não é? espólio, Pro espólio, sim. não é? Sim. De repente ele morre no meio do caminho, não tinha seguro. Olha no espólio tendo que pagar. Já pensou? A viúva, os filhos órfãos e ainda tem que pagar o valor que foi deixado. Né? Sim, porque ainda que hoje os médicos, a maioria, né, para poder emitir nota fiscal, ele tem a PJ, né, a personalização jurídica dele. Então, se a pessoa física não é acionada, a jurídica é acionada. Ou quando a jurídica é acionada, o físico vai responder. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter realmente, né, essa conscientização, a gente trabalhando, porque o seguro não é caro, gente. Não é caro. Não é caro. Não tem pelo porque... pelo risco, Não é geralmente caro. as apólices de 500, de 1 milhão, pelo risco não é caro Não é caro. mesmo. Não é caro. Não. É um valor acessível, né? Bem acessível. Dá para parcelar. Então, não tem por porque, que comprometer, né, esse patrimônio, sendo Se que... arriscar, né? É muito risco. É muito risco.
Exatamente isso mesmo. Quer fazer alguma E pergunta? falando assim, em responsabilidade civil do médico, não tem como a gente tratar desse assunto sem falar também de documentos de prontuário médico, né? Sim. A relação do paciente com o médico é o diálogo. Então, ele tem que informar os riscos de uma cirurgia, as tratativas, as vantagens e as desvantagens. E aí a gente fala de termo de consentimento informado, que é um documento importante para o médico. Isso afasta a responsabilidade dele? Um termo bem preenchido, consentido pelo paciente? Não é que afasta a responsabilidade, não tem o poder de afastar a responsabilidade. O que acontece? A gente estava falando no início. Hoje, uma das fontes de indenização de responsabilidade civil do médico é uma negligência informacional. Então, ele tem o dever, por muitos dispositivos, inclusive do Código Civil, inclusive do Código de Ética Médica, inclusive do Código de Defesa do Consumidor, ele tem o dever de expor todos os riscos que aquela pessoa está sendo exposta ao assumir com ele a realização daquele procedimento, aquela terapêutica proposta, né? Nem sempre cirúrgico, né? Eu acho que as pessoas focam muito na questão cirúrgica, mas eu acho que o tratamento nem sempre é cirúrgico. Importante por exemplo, prontuário é onde está registrado todo o diálogo do paciente com o médico. Então, ali, deixou de pedir um exame, que aí vai entrar na perda de uma chance, deixou de fazer um diagnóstico tempestivo, teve uma redução na possibilidade de cura daquela doença, perdeu ou então resultou numa sequela. Se isso não tiver registrado, a gente tem uma dificuldade imensa de provar isso. Então, na questão, não é exatamente afastar a responsabilidade, mas é ter documentos suficientes para a gente demonstrar que todo o esclarecimento aconteceu, que o paciente teve a oportunidade de exercer autonomia, de fazer uma opção junto com o médico, assumindo os riscos também que devem ser informados a respeito do procedimento ou do tratamento proposto, ciência de que ele tem a doença X e que às vezes a evolução vai ser difícil, por exemplo, tem lá uma miastenia, a evolução dele vai ser ruim, enfim, ou mesmo com as terapêuticas, chega um momento, uma esclerose lateral amniotrófica, lá na frente vai ter um resultado de morte. Então, a pessoa vai ter que ter o esclarecimento de que as fases que ela vai passar durante aquele tratamento e que naquele momento X ela vai passar, sim, ter uma sequela, mas não pode ser uma surpresa. O termo de consentimento, ele é mais usado, esclarecido, ele é mais usado para procedimentos invasivos. Eu nem concordo com isso, eu acredito que isso vai ter que começar a acontecer para tratamentos medicamentosos também, porque tem muitos que trazem... Muitos trazem, assim, prejuízo, vamos dizer, eventos adversos importantes para a vida, às vezes para a vida profissional, às vezes para a vida pessoal do paciente. E, assim, óbvio, pode ser registrado no prontuário, mas, assim, informei fulano que eu estou passando o medicamento X e que ele vai ter problemas com um trabalho em altura, vai ter uma queda de rendimento profissional, porque ele vai ter... ou vai ter uma impotência sexual. Existem tratamentos que resultam nesse tipo de evento adverso e o paciente não sabe, né? Eu acho muito complexo isso. Isso é uma falta de oportunidade, respeito ao desejo dele, até porque é direito do paciente não querer se tratar. Se eu vou ficar impotente, eu não quero me tratar, eu que morro. Mas a gente ouve muito isso de homem. Eu prefiro morrer, né? Do que ficar impotente. E às vezes o tratamento que está sendo prescrito não está sendo informado e o cara vai ficar impotente. E é só um medicamento, né? Nem sempre é um procedimento cirúrgico. Mas os procedimentos cirúrgicos, como a gente está falando aqui, eles têm um potencial, um risco maior de trazer uma sequela, de trazer, por exemplo, afastamento de dia de trabalho. Olha, você vai ter que fazer um repouso de, 30 dias. E aí,
só é informado depois vou te dar alta, tá aqui, ó, vou te dar alta, agora você fica 30 dias de repouso. Nossa, mas eu achei que eu ia voltar a trabalhar, eu não posso ficar 30 dias afastado do meu trabalho. Então, se isso for documentado, que foi esclarecido e a pessoa concordou, e existe, assim, formas de que a gente constrói esses termos de consentimento para que eles sejam válidos, porque termos de consentimento modelo, genéricos, são desconsiderados. Porque a pessoa pode chegar e falar assim, olha, eu não sabia que eu tinha risco de ficar... eu tinha o risco de ficar manco por causa dessa cirurgia. E fiquei. Eu estou usando o termo manco aqui, né? A gente tem um pé equino, por exemplo, é uma marcha comprometida por causa dessa cirurgia, que era uma proposta super simples, né? No caso aí, e aí ele não estava informado, ele podia falar assim, eu consigo conviver com a doença que eu tinha, era autolimitada, ela não é uma doença que traz um problema, assim, grande na atividade profissional, na vida pessoal, nada. Mas, tinha um desconforto, me submeti à cirurgia e tive uma sequela grave. Ele tem que ser informado disso, porque, assim, você quer correr esse risco? Você quer, você tem uma doença autolimitada, ela não vai evoluir disso. Você tem a sua vida profissional, pessoal, tá tudo bem, ok, você não tem dor, você não tem muita coisa. Não tem lá muita coisa em relação a essa doença. Mas se eu fizer essa cirurgia aqui, vai diminuir esses sintomas. Porém, você está exposto ao risco de ficar sequelado. A pessoa tem que ter o direito de falar, não quero, eu prefiro não fazer. Por isso é importante, em alguns momentos, as informações, né? Sim, e aí o que acontece? Né? Além da autonomia, quando a gente vai fazer a defesa, nesse momento é dever do médico comprovar que ele cumpriu com aquela obrigação de esclarecer e oportunizar a autonomia e o consentimento do paciente. Porque o dever é dele, porque a obrigação é dele. Então, se ele for demandado, olha, no mínimo aqui, nessa bagunça toda, que eu fiquei sequelado, que eu fiquei acamado por mais tempo do que eu devia, que eu entrei no benefício do INSS, que não sei o quê, nada disso foi me dito e o médico não tem o documento que prove que ele de fato fez. Muitas vezes não fez, tá? Mas se ele, pelo menos, tiver a atenção e conhecer que ele tem esse dever, o termo de consentimento sendo bem elaborado, porque genéricos não adiantam, às vezes não tem nem o nome do procedimento, não tem data, a gente pega de tudo. Não tem data, não tem nome, tem mal o nome do paciente. Isso na internação é um terror. Ele assina contrato, ele assina... as guias do convênio, no meio tem um termo de consentimento que pode fazer o que quiser com ele, tipo assim, tô entregando meu corpinho aqui pro hospital, faça o que quiser de mim. Anestesia, tudo no meio. Pode fazer anestesia em mim, pode fazer cirurgia, se der errado a cirurgia, pode estar estendendo a cirurgia, ok, concordo. E a pessoa simplesmente assina, porque tem um bolo de coisa para ela assinar. Tudo. Assina tudo. E isso é totalmente desacreditado e excluído quando a gente está na justiça, porque é um termo, às vezes até, como a gente falou lá, né, que chama blanket consent, que é assim, um termo genérico, que não coloca nenhuma condição específica daquele paciente, que é diabético, é hipertenso, que vai somando riscos para o tratamento proposto, e aí isso não é registrado em nenhum momento, nem no prontuário às vezes, infelizmente. E essa relação, olha, senhor fulano, olha, eu estou te propondo esse tratamento, e esse tratamento tem riscos de acontecer A, B, C coisas. Porém, o senhor é diabético, o senhor é hipertenso, o senhor... tem isso aqui, mais isso aqui. Somam-se, então, aos riscos do procedimento, mais esses outros riscos aqui.
Se isso não for nesse detalhe da pessoalização, da individualização do termo, ele também é invalidado, porque é uma presunção de validade que o esclarecimento tenha sido feito de forma eficaz e tenha oportunizado a autonomia para que ele escolha o tratamento ou não. Então, é uma ferramenta, na verdade, é um documento importantíssimo que tem que ser incorporado na prática médica. A gente tem falado muito nisso, porque os deveres estão aí, as obrigações estão aí, e a justiça está aí, e as pessoas não têm mais, vamos dizer assim, em termos bem, né, não tem mais levado desaforo para casa, porque mesmo que ela leve, ela vem alguém e fala assim, nossa, mas você fez só isso daí, você ficou desse jeito? Ah, isso aí tá errado. Isso aí foi, nossa. Tem o Google, né? Hoje tem o Google. Tem o Google. Então, você foi lá para fazer uma cirurgia de catarata, você saiu esquisito. Ó, isso aí não deu certo não, hein? Isso aí é coisa que... É que o médico errou. O médico errou. Vamos processar esse médico. Vem a família, vem o vizinho, vem todo mundo, o Google, né? E sempre tem alguém que fala assim, vamos processar, porque você vai ganhar uma fortuna. Uma fortuna. A ideia sempre é fortuna. Ninguém vai ficar rico com um processo desse, porque as indenizações não são tão altas. A gente estava falando isso, né? Não sei. A gente estava falando com relação a essa questão de valor, de quanto, mas assim, mas a ideia é que vai ficar rico. Mas, por fim, né, dependendo do que for... Pode ser não pode ser um enriquecimento, trazer enriquecimento, mas uma perda patrimonial, um prejuízo da imagem pessoal do médico. Então, assim, aquela coisa que a gente fala, às vezes é pouco para quem recebe, é muito para quem paga, né? E um risco, por exemplo, que eu acho muito complexo de gerenciar é o lucro cessante e a pensão vitalícia, porque aí a gente entra numa situação que é difícil até de quantificar esse risco. Falar, olha, aí fica bem complicado pro lado do profissional. Por isso que, na verdade, eu acho que nos seguros de responsabilidade civil, geralmente você coloca 1 milhão, 2 milhões, dependendo da profissão. Exatamente por conta disso, dos lucros cessantes da pensão vitalícia, né? Porque outras profissões, talvez 500 mil seja suficiente. Mas, assim, para algumas profissões, para algumas especialidades médicas, tem que ser um risco alto, né, Eliana? Porque a gente viu que só o custo inicial já é significativo. Sim. Né? Então, o ideal aí, dependendo do perfil do médico, eu diria que o valor mínimo para ele ter um pouco de tranquilidade, seria 500 mil, dependendo do perfil, da especialidade. Tá? Mas é de 1 milhão. Se ele não for sócio de uma clínica, porque tem tudo isso. Se ele for sócio de uma clínica, você dobra esse valor, né? Então, dependendo do perfil, a cobertura mínima, 500 mil. Isso eu acho que é muito importante falar exatamente para os médicos, né? Para eles procurar um profissional, procurar um corretor de seguros, fazer um seguro para resguardar mesmo patrimônio, né? Sim. Até porque a questão de mas eu contratei um seguro no banco. Gerente de banco não pode. Não sabe nem... Desculpa falar, gente. Desculpa. Mas gerente de banco, ela trata na verdade, financeiramente, ele né? Tem de vários dinheiro, produtos de ali. Produtos, né? Não de seguro, né? Então, de venda mesmo. De venda, porque o gerente do banco, ele não sabe essas particularidades. Então, você fala pro gerente do banco, eu vou fazer um seguro aqui no banco A, no banco C e no banco D. Para poder, me dar cobertura de uma coisa, outro me dá de outra, outro me dá de outra. Aí você fala assim, juntando tudo vai ser o que eu preciso. Porque esse aqui é 100, esse é 200, esse é 300. E o que o corretor me ofereceu é 1.200, muito caro desse corretor. E aí você não conhece as condições. Aí ele fala assim para você, leia as condições gerais. Então, quem entende condições gerais? Quem entende condições gerais é quem vende produto. E não o leigo, não entende condições gerais. E aí você precisa ler 300 páginas de condições gerais para descobrir que você não tem cobertura. Não, e até porque o próprio gerente, quando ele vai analisar as condições gerais, que normalmente ele nem tem acesso a isso, ele não vai entender as coberturas, as cláusulas de exclusão, né, as exclusões, que é o que mais pega. Porque para contratar,
é aceito em qualquer companhia seguradora. É como qualquer outro produto. Contratou, achou que está pagando e está, né, coberto, não é assim, porque o seguro aceita tudo. A questão principal é no momento do sinistro. Esse é o momento que a gente realmente entende se aquela companhia seguradora é boa, se o produto que ela está oferecendo, a apólice, tem as cláusulas que vai atender aquele profissional. Então, e se contratou de forma efetiva, tem isso também, porque às vezes a seguradora é boa, mas não para aquele cliente, né? Não para aquele médico. Sim, porque assim, aquele perfil tem as exclusões, perfil, né? Exatamente, não para aquele perfil. Então, exatamente, eu acho que precisa se atentar a isso, porque gerente de banco conhece de outras coisas e tá tudo bem, né? De financiamento, de investimento, e tá tudo bem. Então, acho que tem que contratar realmente com um profissional que conheça condições gerais e fale pro cliente, olha, esse produto, ele te dá essa cobertura. Para você serve? Ah, isso não serve. Então, vamos para a companhia B. Agora, você fala assim, eu quero ter todas essas coberturas, você não vai ter. E não mentir pro cliente, né? Porque o cliente precisa descobrir o que ele tem em cobertura. Porque aí, se ele tiver um sinistro, ele vai falar assim, essa cobertura eu não tenho. E aí ele sabe que ele vai ter que demandar do patrimônio dele. Eu falo para você que a partir do momento que o profissional do seguro, corretor de seguros especializado, ele esclarece todas as dúvidas e indica qual é o melhor produto para aquele profissional, naquele momento ele sente tanta segurança que ele já não vai mais se importar com o valor. Sim, entendeu? O valor é o de menos, sim. Isso não vai ser relevante, porque ele está preocupado com as cláusulas, o que vai cobrir? Eu vou estar garantido? Eu vou ser amparado nessa situação? Então, tudo bem. Então, nesse momento, ele não vai se preocupar com o valor, porque quando ele tem a consciência de que ele vai ter a garantia de tais coberturas, de tais procedimentos, de defesa, então, ele vai pagar o valor. Sim. Agora, aquele que não é esclarecido, que simplesmente recebe lá um valor, esse aqui está mais barato, eu vou fazer pelo menos para ter uma cobertura. Mas se tiver as exclusões, se aquela companhia tem as exclusões... Você só gastou seu dinheiro. Eu tenho algumas pessoas que eu falo assim, não gasta seu dinheiro à toa, guarda esse dinheiro. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um produto que me cobre isso. Não é o suficiente. Pega seu dinheiro e guarda, vai ser melhor. Porque assim, se você tiver um sinistro, uma demanda, você pega o seu dinheiro e paga. Porque vai estar rendendo juros mesmo, pega seu dinheiro e paga. Eu acho que é importante a gente retomar essa questão de análise do perfil do profissional. Porque o gerente do banco, com toda assim, respeito, né? Ele não tem, normalmente, essa visão e nem esse tempo com o profissional para fazer essa avaliação. E até porque o gerente de banco ele tem tantos produtos para oferecer e cumprir meta que é até injusto a gente exigir, né, que ele tenha um conhecimento profundo daquele produto. Né? A exemplo, nós, corretores de seguros, nós temos uma prateleira de produtos, eu diria que mais de 30 produtos. E cada companhia seguradora tem o seu diferencial. Então, a gente tem que pesquisar, tem que estudar bastante para poder oferecer a melhor condição. Porque, diferentemente, às vezes, falar do automóvel. O automóvel ele se vende sozinho. Hoje as pessoas estão bem conscientizadas, né? Mas, dependendo do produto, um seguro de vida, uma previdência, um RC, né, uma responsabilidade civil, você tem que entender o que está oferecendo para poder ofertar esse produto. E as condições gerais é que determina no momento da indenização, no momento do sinistro, porque na hora de contratar, tudo lindo, maravilhoso. E elas aceitam, elas não questionam. Porque eles não conhecem, né? Também, né? Eles não questionam porque eles não conhecem. Não, a seguradora, ela não vai questionar. Não. Olha, deixa eu ver esse produto aqui para você, deixa eu fazer uma entrevista aqui. Não. É porque a seguradora espera que você tenha feito a anamnese com o cliente e espera que você tenha oferecido o melhor produto para o cliente. Porque a seguradora espera que fala assim, esse produto meu não serve para esse perfil. Então, ela espera que que o corretor tenha feito isso, né? Sim, mas a gente tem que se atentar que o fato do corretor ter uma vitrine muito ampla e a seguradora, ela permite, porque aquele corretor, ele é habilitado em todos os ramos, né? O que a gente chama de SUSEP ampla, ele é habilitado para todos os ramos, mas é impossível esse profissional dominar todos os segmentos. Nós temos exemplo do corretor de seguros que trata só de transportes. Só sabe sobre então ele só vai se dedicar ao transporte. Fazer um RQ para os seguradores, os corretores. Sim. Então ele tem que ser
ser especialista naquilo, porque são muitas cláusulas que pode comprometer a indenização. O seguro de vida, a mesma coisa. Então, você tem que conhecer, o corretor tem que conhecer essas condições para ver, esse seguro de vida é importante? O que ele vai cobrir? Né? Até na questão dos valores, porque, eu tenho um seguro de vida. Mas e se você tem um seguro de vida que cobre só morte acidental? Olha, no passado tinha a pólice de seguro que morte acidental em caso de, se tiver em aeronave. Nossa. Mas peraí. Bem específico. Nunca andei de avião. A pessoa nem andou de avião, mas ela tem. Eu tenho uma pólice, eu fiz lá no banco, eu tenho um seguro de vida. Não, isso é um acidentes pessoais na aeronave. Então, o papel do corretor especializado é isso. Esclarecer, tirar todas as dúvidas e falar: olha, doutora, para você, o ideal é isso, essa cobertura assim, 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 assado. Para você, é essa. Por quê? Você não tem filho, então você não tem planejamento da formação do teu filho. Então, a gente pode pensar numa outra condição. A Rosa tem filhos. Perfil, né, de cada um. Tem um perfil, tem filhos. Então, eu preciso de 5 milhões. Tá na fase de formação. Então, se a Rosa vier a faltar, como é que ficam essas crianças, esse filho? A formação vai comprometer? Então, é pessoal, personalístico. Tem que realmente conhecer para poder ofertar o melhor produto. E o RC é a mesma coisa. Vamos entender o perfil do médico? Vamos conhecer? Olha, eu não conheço muito bem, mas vamos estudar as condições gerais. Porque como nós temos muitas companhias seguradoras com produtos muito diferenciados, é necessário fazer um estudo. Né? Não posso chegar e falar, doutor, olha, eu sei aqui o que é melhor para o senhor, é isso. Não. Doutor, eu tenho duas opções. Eu tenho essa que dá essa cobertura e tenho essa. Não consigo juntar as duas. O que o senhor acha dessa condição? Não é isso? Verdade. Porque você precisa sentar, porque assim, não é numa espera entre um plantão e outro que você vai contar isso pro médico. Não. Você precisa sentar com ele, de repente ele chamar o advogado dele e falar, aí o advogado vai falar, mas eu quero unir as duas coberturas. Não é possível. Antigamente, lá quando eu era... Eu já estava pensando isso. Como assim? Vamos juntar essas duas aí. Mas a gente colabora um pouco, eu acho que, primeiro, para avaliar, porque nem todo mundo é sério assim, infelizmente, viu, né, Eliana? Não tem essa... Quando a gente vê muita surpresa do médico quando ele vai acionar o seguro, falando não tem cobertura disso, ou manda pra gente, tá tudo bem, eu tenho seguro tal. A gente fala, mas não tem cobertura. Ele não sabe nem quem é o corretor dele. Não sabe o que é o corretor, não sabe qual cobertura que tem, ele não sabe qual é o risco que ele está exposto. Olha, para essa demanda que você não tá. Ou às vezes enfim, claro que talvez tenha um conflito de interesse em dizer isso, mas às vezes é obrigatório usar o advogado do seguro, que ele não tem proximidade nenhuma, que ele não conhece a atividade profissional, que ele não consegue sentar para conversar, que é uma coisa distante, né? Então, todas essas situações, a gente avalia a jurisprudência, olha, condenações no seu caso variam entre isso e isso para determinar o valor, mas assim, é tudo... Porque, de fato... O que eu vejo é que nem sempre os corretores têm esse conhecimento. Não conhecimento, essa disponibilidade e essa, vamos dizer assim, realmente essa vontade de oferecer o melhor produto. Ele se coloca como um vendedor, tipo assim, qualquer um que eu vender aqui eu tô no lucro, né? E assim, infelizmente também é advogado também, né? Como todas as profissões, tem bons profissionais e maus profissionais. É que na verdade é assim, Laila, tem alguns corretores, não são todos, tá? Que eu não vou generalizar. Tem alguns corretores que falam que o advogado vai atrapalhar, porque ele não conhece o advogado, ele conhece do direito, ele não conhece condições gerais. Então, se eu falar assim pra você, sentar na sua frente e falar assim, olha, Laila, para o seu cliente médico, eu tenho essa opção que vai dar isso, e essa opção que vai estar aqui, e essa opção. E se o cliente estiver junto, sentado na mesa, você vai falar assim, não, doutor, essa opção aqui é melhor. E eu vou te falar, não, olha, essa vai dar isso, 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 mas para esse perfil é essa. E aí, alguns corretores acham que entra em conflito, que o advogado ele mais atrapalha do que ele ajuda nesse momento de contratação. Porque ele conhece do direito, ele conhece da jurisprudência, ele conhece, mas ele não conhece das condições gerais. E aí o advogado fala assim, então me manda as condições gerais.
Então, ele vai passar o mês inteiro lendo as condições gerais e ele não vai entender. Porque são termos técnicos, né, Eliana? São termos vezes, técnicos, né? E tem a questão também, cada companhia seguradora ela tem uma condição geral diferente. Especialmente as exclusões. Então, o que a gente tem que mais se atentar são as exclusões, porque a gente já comentou, tem coberturas que são interessantes, mas aí quando você vai para a exclusão, essa aqui não atende, mas essa companhia B não é tão interessante, mas ela tem menos exclusões, menos exigências. Então, porque a nossa preocupação é comercializar, é oferecer um produto que atenda no momento do sinistro. Claro. Esse é o momento em que for acionado, porque para contratar, o que a doutora já comentou, tudo é aceito, tudo é fácil, mas até o advogado, ele, na hora de analisar, ele vai entender que é interessante, mas no momento das exclusões, para aquele perfil, pode ser que ele não consiga definir exatamente se aquele produto é o melhor. É o melhor ou não. Acho que o ideal aí realmente é o direcionamento do corretor comprometido. Um corretor sério, comprometido. Fazer o melhor naquele momento para aquele profissional. Porque, na verdade, até é diferente também de produtos, né, Eliana? Porque, assim, tem o responsabilidade civil, tem para o médico, dentista, para o engenheiro, para o advogado, só que são produtos distintos, né? Sim. E aí tem diferença de produtos também. Então, às vezes, o advogado, ele fala assim, lá no escritório eu tenho um RC, e eu já li as condições gerais do meu RC para essa seguradora A. Então, para o meu cliente vai ser ideal. Só que é diferente, são produtos diferentes, né? Porque eu já ouvi advogado falando assim, lá no escritório tem, então esse produto é ideal. Não, mas não tem, para o médico é diferente, não tem essa cobertura, certeza. Entendeu? E aí as pessoas acham que é uma pólice geral, né? É responsabilidade civil geral, serve para qualquer um. Exatamente. Que é o que a gente vem falando desde o início, tipo, ou é uma coisa específica, e em várias situações, até com relação ao que a Márcia perguntou, do termo de esclarecimento. Ou você identifica ali e personaliza isso, ou nem tem validade. Ou você personaliza o seguro, ou provavelmente ele vai cair numa cláusula de exclusão e quando vê, tá na mão. Né? Então... Só pegando uma situação real e prática, aconteceu uma situação de um conhecido, ele é síndico no condomínio em que mora, e ele tem a apólice, né, onde tem a cobertura de responsabilidade civil do síndico, né? No entanto, naquela seguradora que foi contratada, tem as suas exclusões. E aí é onde tem o diferencial do produto. Existe também o seguro de responsabilidade civil do síndico separado. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a nomenclatura ela pode ser a mesma, mas as condições, coberturas e exclusões são totalmente diferentes. E a gente corre nessa situação, né? De repente, eu tenho aqui já uma cláusula, né? Condições gerais aqui do produto, achando que vai ser o mesmo. Não é. Eu não preciso contratar. É um seguro muito específico, né? Então, eu acho que precisa realmente a pessoa que está contratando e a pessoa que está vendendo o produto estar muito atento a isso, né? Para não, na verdade, para não levar o profissional a erro, né? Com certeza. Porque senão acaba levando o profissional a erro, né, Eliana? Eu não digo a erro, mas vai comprometer todo o patrimônio dele, né? Porque o erro ali já aconteceu numa outra situação. Sim. Mas realmente compromete. Na hora do sinistro vai comprometer, sim. Levou a erro no momento da contratação, isso que eu quis dizer, né? No momento da contratação, você levou o profissional a erro. Aí na hora do sinistro, que é na hora que acontece mesmo o evento, aí você não tem verba para poder. Você não tem verba para poder pagar, né? Você não consegue alcançar o objetivo do seguro, que é a proteção patrimonial. A proteção, exatamente. Cai numa exclusão e acabou. Exatamente. Aí o objetivo não foi cumprido, né? Sim. Você tem uma apólice que o objetivo não foi cumprido, né? É exatamente isso. E com isso, vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Advogadas Sala 21. Gostaria de agradecer a doutora Laila, eu que agradeço, a Eliana, pelo conteúdo importantíssimo que foi passado aqui, riquíssimo, né, de conhecimento que ambas puderam explanar aqui, e foi um bate-papo muito gostoso, né, muito informativo, né, e não tenho palavras para agradecer o tempo de vocês aqui conosco.
E vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, não esqueçam de nos seguir, de acompanhar, de dar aquele like e o sininho para as próximas novidades. Obrigada, pessoal!